Finalmente nessa aula a gente vai falar sobre criptografia de senha. Nós vamos permitir que ao criar um usuário através do método de sign-up, a senha que vai ser utilizada, ela vai ser automaticamente criptografada, impossibilitando que qualquer pessoa acesse o banco e veja qual é que é a senha do usuário. Olá, Devi! Tudo bem contigo? Eu espero que esteja tudo bem aí. Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de API REST em Node e TypeScript. Devi, essa aula aqui é uma aula muito importante para nós, porque a gente já está chegando na finalização desse curso. Nós estamos chegando nos finalmente. Nós estamos chegando aqui na parte mais importante, bem dizer, do nosso curso, que a gente vai começar a lidar com segurança. Vamos deixar a nossa aplicação aqui de fato segura. Até agora a nossa API, ela não estava criptografando senha, a gente não tinha JWT válido, né, para validar o acesso do nosso usuário no banco, mas a partir dessas próximas aulas nós vamos começar a trabalhar com tudo isso. Vamos deixar a nossa aplicação segura, de verdade. Então, Dev, para contribuir aqui comigo, eu te peço que dê um like nesse vídeo e não te esquece de se inscrever nesse canal se tu ainda não for inscrito. Se tu chegou nesse vídeo aqui só pelo título que tá falando sobre criptografia, como é que tu trabalha com isso, cara, saiba que essa aula aqui faz parte de um curso muito maior. A gente já está aqui em quase 40 aulas de muito conteúdo, de bastante coisa aplicado, conteúdo denso, com bastante informação, com muitas dicas. Então, se tu está interessado em aprender a desenvolver API RESTs com qualidade aqui no Node, em TypeScript e todas as boas práticas que a gente conseguir aplicar nesse projeto, um projeto para iniciantes. Então, acessa a playlist, vai estar aqui do lado, provavelmente como sugestão do YouTube, ou aqui na descrição. Vai ter o link na nossa playlist. É API REST em Node e TypeScript. Tô contando contigo, volta lá no início, assiste o curso completo, que eu tenho certeza que tu vai curtir bastante. Bom, considerando então que tu já deu like, já te inscreveu no canal e ativou as notificações, vamos pro que interessa, vamos começar a desenvolver a criptografia de senha dentro da nossa API. Devi, o YouTube acabou de liberar para mim uma função que é o botão de valeu demais. Então, se tu estiver gostando desse conteúdo, se esse curso aqui de alguma forma está te agregando, considere a nos ajudar a manter a qualidade desses vídeos e quem sabe melhorar ainda mais. Bom, vamos lá. Eu tô aqui na página do canal, tá? Não te esquece de se inscrever aqui. Se tu quiser ver todas as playlists que a gente tem aqui, ó, acessa essa abinha playlist. Tu vai ver todas elas aqui, ou até mesmo, ó, aqui no início mesmo, tu pode descer aqui embaixo, ó, abaixo de envios, tu vai ter todos os cursos do canal, tá? Aqui não tá mostrando o curso de Node, mas ele vai estar aqui, ó, no lugar desse curso aqui, tá? Então, é porque eu ainda não lancei o curso na data de gravação dessa aula, mas em breve o curso já vai estar aqui. Então é só tu clicar ali e tu pode assistir todas as aulas, tá? Lembrando que, olha só, tem outros cursos aqui no canal, caso tenha interesse em front-end, queira aprender mais. Vou fechar essa aba aqui, que não nos interessa mais. E agora sim, a gente chega aqui então na nossa aplicação. O que a gente tem aqui na nossa aplicação, caso esteja assistindo só essa aula, ou pra gente relembrar também, né, quem já vem das aulas anteriores. A nossa aplicação aqui, ela é composta de algumas coisas, né? Controllers, o database com providers e shared aqui com service e alguns outros recursos. Essa aula aqui ela vai ser dividida em 4 partes principais. Tá? A primeira parte, a gente vai adicionar uma biblioteca que vai permitir a criptografia da senha do nosso usuário. Por onde é que a gente vai criptografar a senha do cara? Através das controllers, né, usuários, sign-up. Né? Então, quando a gente for cadastrar um usuário novo, o fluxo vai passar por aqui. Não vai ser aqui dentro, mas vai passar aqui. A gente vai entrar aqui no provider de create. Lá dentro a gente criptografa a senha do usuário e joga ela para o banco. Hoje, só para tu entender, olha só, vamos dar um open database aqui, o SQLite. O SQLite ele tá aqui só por enquanto, né? Depois a gente vai utilizar o Postgres nas aulas seguintes. E vamos dar uma espiada aqui, ó, vamos dar uma olhada na tabela de usuários que a gente tem aqui. Essa tabela de usuário é ela que faz o controle de usuário do nosso sistema. Então, olha só que interessante. Qualquer pessoa que acessa o nosso banco de dados hoje, ela consegue ver a tabela de usuário, se ela tiver permissão de acesso ao banco, né? E vai conseguir ver a senha do cara e o e-mail. Quer dizer, a pessoa pode fazer qualquer coisa aqui no banco, né?
se passando por você. Ou muitas vezes as pessoas gostam de utilizar as mesmas senhas em vários lugares diferentes. Quer dizer, se a pessoa utilizou a mesma senha aqui, tu vai poder ver qual é que é a senha da pessoa, que é uma informação extremamente sensível. Eu acho que isso é uma informação até mais sensível daqui a pouco do que um documento pessoal, né? Tem muito uma questão aí de LGPD que tem que ser estudada, né? Que é as leis de garantias dos dados das pessoas, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Se vocês tiverem interesse que eu fale sobre LGPD, coisas do tipo, deixa aqui nos comentários, me fala sobre isso, qual é que é o interesse, qual é a dúvida de vocês, que eu posso fazer vídeos à parte ou vídeos complementos desse curso para falar sobre isso. Mas enfim, olha só, o cara pode chegar aqui e ver a senha da pessoa, né? Seja a senha ela qual for. E, sei lá, ir no Google, por exemplo, e tentar fazer login no Gmail do cara. Enfim, se a pessoa tá com más intenções aqui, pode fazer um monte de coisa, né? Acessar conta de banco e tal. Então é o seguinte, não é bom que a pessoa veja a senha do cara aqui. Mas por outro lado, nós temos que armazenar a senha do cara. Então é por isso que vai servir essa criptografia. Nós vamos criptografar essa senha aqui no banco, de modo que não vai ser mais legível. E mesmo que o cara copie esse hash e tente fazer um ataque ali de força bruta, ou seja, ele vai pegar o hash, vai tentar meio que descriptografar, não é descriptografar, porque não tem como descriptografar uma senha da maneira que a gente vai fazer. O que ele vai poder tentar fazer é pegar uma outra senha qualquer, criptografar ela e comparar com o código para ver se vai bater. É o máximo que um hacker, por exemplo, vai poder fazer. Ele não vai saber, ele não vai ter como descriptografar a senha depois que a gente criptografar ela. Então é o que ele vai conseguir fazer. E eu acho que isso já vai ser o suficiente para nós, porque a gente vai ter um hash gigante, um negócio criptografado ali que não é legível pelo ser humano. E para o cara descriptografar, entre aspas, né, descriptografar, conseguir descobrir qual é que é a senha que está nesse hash, cara, o cara vai ter que gastar muito poder computacional para fazer isso e muitas vezes não vale a pena, né, para o hacker. Claro, tem hacker que insiste e faz, né? Então a gente vai ver meios que tu poderia, por exemplo, aumentar a dificuldade desse hash ou diminuir a dificuldade dele, né? Conforme tu quiser. Então tem maneiras para a gente fazer isso ali, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui no projeto vai ser instalar a biblioteca para permitir a criptografia desses dados. A segunda parte vai ser adicionar um service para ele, para a gente manter a organização do código, né? Mas ele vai ser responsável por esse service vai ter as funções ali de criptografia e verificação da senha. Depois a gente altera o nosso provider de create, né, que está ligado lá com o método de signup, que é o cara que vai criar o nosso usuário, para ele sim criptografar a senha, gerar um hash da senha do cara. E por último, a gente vai mexer na controller de sign-in, para a controller de sign-in verificar corretamente a nossa senha. Beleza? Vamos começar então? Olha, vou abrir o terminal aqui. A primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro vai ser dar um yarn add e nós vamos instalar aqui o bcrypt.js. Essa biblioteca bcrypt.js, ela vai servir para a gente criptografar a nossa senha. É uma biblioteca bem conhecida, então pode ficar tranquilo. Aqui ele não achou, porque eu acho que eu digitei errado, né? É bcrypt com Y, tá certo? Ó, bcrypt com Y, bcrypt.js. Instala essa lib aqui, ela é bem segura, é bem boa, bastante usada, tá? Se quiser ter mais detalhes sobre ela, tu pode abrir, ó, pode digitar bcrypt aqui no Google, ele vai inclusive sugerir coisas aqui, ó. Pode entrar no npm bcrypt.js e tu pode ver, ó, que ele vai te dar toda a documentação da biblioteca, como utilizar a biblioteca. E aqui, ó, tu pode ver a quantidade de downloads da biblioteca semanal, né? Não é uma maneira confiável exatamente, mas é uma maneira interessante de tu analisar o quanto essa biblioteca está sendo usada. Se tu pegar uma biblioteca pequenininha, tu vai ver que ela quase não vai ter usos. Vai ter, tipo, 30, 40 usos. Uma biblioteca dessas não é confiável para a gente utilizar no projeto, porque não tem tanta gente usando assim, não tem tanta gente testando. O Bcrypt, olha só, ele tem mais de 1.300.000 downloads da biblioteca por semana. Então é uma biblioteca que tem bastante uso, tem bastante comunidade por trás. Tu pode olhar também, ó, em dependentes.
tem mais de 2.700 outras bibliotecas que dependem do Bcrypt. E essas outras bibliotecas, elas também têm os seus dependentes e também têm os seus próprios usuários ali. Enfim, tu entendeu que é uma biblioteca tranquila, né? E olha só, ela também, a gente vai precisar instalar as tipagens dessa biblioteca, né? Então, ó, aqui no Visual Studio Code, vamos de novo, yarn add @types/bcrypt para a gente instalar o pacote de tipagens para o bcrypt, tá? Que ele não tem integração já nativa com o TypeScript, então a gente instala essas tipagens à parte para tudo funcionar de boa. Eu acabei fazendo besteira, porque olha só, deixa eu abrir aqui o JSON, deixa eu te mostrar o que eu fiz. Eu acabei instalando os types do bcrypt como dependência como dependência mesmo, né? Mas nas outras aulas eu disse que os types, eles devem ficar em dev dependencies. Todos os types em dev dependencies, tá? Então estou mudando aqui só para garantir que eu não vou esquecer depois. Ok, então, biblioteca instalada. A próxima parte que a gente vai fazer aqui vai ser criar o nosso service para a biblioteca, tá? Então, como é que vai ser esse nosso service que a gente vai criar? Eu vou criar o service chamado de password crypto.ts. Password crypto. Esse password crypto, ele vai fazer uma coisa aqui, já de cara, que é um export const password crypto vai ser igual a um objeto vazio. Então, isso aqui eu gosto de fazer em todos os meus projetos. Eu crio um objeto principal, né, em todos os meus services. Eu crio um objeto principal aqui que ele vai acumular todas as funções que a gente vai ter dentro do nosso projeto. E aqui a gente vai ter duas principais funções. Primeira função, const, eu vou chamar de hash password. Essa função de hash password, ela vai ser responsável por criptografar a nossa senha de fato. Eu passo esse hash password aqui dentro. O outro método que a gente vai ter aqui também vai ser o método de verify password. Esse verify password a gente passa aqui dentro também. Então, o nosso service password crypto, ele tem essas duas funções principais: criptografar a nossa senha e depois verificar se a senha está correta. Então vamos aqui, ó, começando pelo hash password. É aqui que a gente vai fazer o uso da biblioteca bcrypto. Então o nosso hash password, ele vai receber um parâmetro aqui, que vai ser o password string. Então a gente vai passar a senha do nosso usuário como string aqui. E o que ele vai fazer aqui dentro vai ser algumas coisinhas, tá? Então, primeiro, ele vai gerar a hash. Então, para gerar a hash através do bcrypto, a gente pode fazer o seguinte: const hash pass vai ser igual a await hash. Coloquei range, né? Não é range, é hash. Esse hash, olha só, ele vem do próprio bcrypto, tá? Bcrypt JS. Então, ó, importei aqui em cima, tá? E fez um auto import aqui para mim. Então a gente traz o hash e para esse hash a gente vai passar algumas informações. Percebe que o await ele está reclamando porque ele não é assíncrono, então eu preciso colocar um async aqui nessa função, tá? É uma função assíncrona. E o await aqui, ó, ele está dizendo que a gente precisa passar alguma coisa para ele, né? A gente precisa passar informações. A primeira é o S que é a string para ser criptografada, então seria a senha do cara. Então vou passar a senha aqui. Só que ele ainda está dando erro, porque ele está esperando que tu passe mais uma outra coisa, que é esse salt, que é uma string ou um numérico. O que é esse salt aqui? Esse salt vai ser uma string, tá? Randômica ali, alguma coisa nesse sentido, para deixar a senha do usuário ainda mais complexo. Então, quer dizer, o que acontece? Quando a gente criptografa a senha do usuário, a gente vai lá e bagunça e tal, e joga um monte de caracteres aleatórios que fazem referência àquela senha. Só que quando a gente passa esse salt, né, o que o bcrypt faz é adicionar ainda mais caracteres de forma aleatória no meio dessa hash, fazendo com que ela fique maior. E aí fica muito mais difícil para quem estiver tentando hackear o nosso sistema, enfim, descobrir qual é que é a senha do usuário através de força bruta, né? Fazendo vários testes ali de verify, fica muito mais difícil para essa pessoa acertar, né? Acertar qual é que é a senha.
Então, para gerar esse salt, a gente precisa gerar ele, né? Para gerar ele, eu vou fazer algumas coisas. Ó, eu vou colocar aqui em cima const password underline salt. O salt é igual a 8. Essa variável aqui em cima, ela vai nos ajudar a gerar um novo salt, tá? Eu chamei de password salt, mas não é necessariamente isso, tá? Eu acho que eu posso chamar o seguinte, talvez faça mais sentido. Salt randoms. Esse salt randoms vai dizer mais ou menos quantos caracteres ali vão ser gerados no nosso salt, o tamanho e a complexidade dele. Se quiser, dá para aumentar esse número. Quanto maior esse número for, mais difícil vai ser para quem estiver tentando fazer um ataque no nosso sistema, mais complicado, mais pesado computacionalmente vai ser para essa pessoa descobrir a senha, né? Achar uma senha correta. Só que tem um porém, tá? Quanto maior for esse salt, mais complicado, mais pesado é verificar a senha também. Ou seja, no nosso método de verify aqui embaixo, vai ficar muito mais complexo para a gente fazer a verificação da senha. Vai ficar mais demorado, é mais peso para o processador para ele descobrir qual é que é a senha ali, para ele conseguir fazer a verificação da senha. Não é descobrir, é fazer a verificação dela. Então, a gente não pode escolher um número muito grande, sei lá, tipo, colocar um 100 aqui, porque isso pode demorar, sei lá quanto tempo demoraria se colocasse um valor de 100. Ia ficar uma senha super complexa, só que super pesada para o processador verificar a senha. Então, muito cuidado que tu pode pesar demais a tua aplicação. Tu colocar 8 ou colocar 10, por exemplo, é normalmente o que o pessoal faz, tá? Eu vou deixar 8 aqui, eu acho que é o suficiente, ele vai gerar uma senha bem complexa para nós. A próxima parte aqui é a gente, de fato, gerar o salt, tá? Então eu vou chamar aqui ó, de salt generated. Esse salt generated, nós vamos utilizar de novo um await, e agora a gente vai utilizar uma função chamada gensalt. Ela vem aqui do bcrypt também, gensalt. Para o gensalt, nós vamos passar aqui ó, o salt randoms. Então, o que acontece? Nós dizemos qual é que é a quantidade qual é a complexidade desse salt que a gente quer, qual é o tamanho do salt. A gente passa esse salt para o gensalt, que aí ele vai gerar uma série de caracteres aleatoriamente para nossa aplicação. Esses caracteres aleatórios a gente vai passar aqui, ó, como segundo parâmetro para o hash password. Esse hash password agora com o salto ali, com o salt generated e o password, ele vai conseguir criptografar a nossa senha. Com a nossa senha criptografada, a gente pode fazer um return de hash pass aqui. Então eu posso fazer o seguinte, ó, para simplificar as coisas, eu vou passar o return direto. Então olha só, pego o salt randoms, gero um salt e passo esse salt aqui para complementar na senha, para a gente poder verificar ela depois. Lembrando que quanto mais alto for este valor aqui, mais complicado vai ser de o processador verificar a senha. Mais peso tu vai ter no processador. Só que mais complicado também vai ser de alguém descobrir essa senha, né, através da tal da força bruta, né, que ele vai verificando ali, testando várias senhas em paralelo até descobrir alguma que se encaixe. Então esse aqui foi o nosso hash password. Esse método aqui, simples, assim, é o cara que criptografa a senha do nosso usuário. É assim, tá? Então a gente recebe uma senha, criptografa ela aqui e devolve, olha só, esse hash, ele vai devolver uma promessa de string. Então ele devolve aqueles caracteres aleatórios para nossa aplicação, que foi a senha gerada, né? O hash gerado. Agora sim, ó, aqui dentro do verify password, esse método ele vai precisar ser assíncrono também. Então, ó, async aqui, para ele funcionar, a gente vai precisar que ele seja assíncrono. E esse método ele vai receber agora dois parâmetros. Então, o primeiro é o password, e esse password aqui, ele não é criptografado, é a senha que o cara vai estar digitando, e aqui do lado ele vai receber o hashed password, que vai ser string também. Então, olha só, a gente tem dois parâmetros. A senha, que seria, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente tem um hash, né? Um monte de caracteres ali, a senha criptografada de fato. E aí, como é que a gente faz para comparar uma senha com a outra? Para fazer isso,
a gente vai poder utilizar um método do próprio Crypto aqui, o próprio Bcrypt, que é o compare. Esse compare, ele vai comparar a senha, vai verificar se elas batem, se elas dão match. Como é que ele faz isso? Aqui, ó, tu vai receber uma string normal, tu recebe a senha criptografada. O compare, ele vai receber como primeiro parâmetro a senha não criptografada, e como segundo parâmetro, ele recebe a senha criptografada. Só que aqui ele precisa receber a propriedade aqui em cima, né? Ele precisa receber esse cara ali. É isso, ó. Ele compara a senha com a senha criptografada. E aí o próprio Bcrypt, por trás dos panos ali, ele resolve a questão da verificação, tá? Ele mesmo se resolve por conta. E aí, olha que interessante. Esse compare, ele vai devolver para nós um booleano. Então, ó, a gente pode fazer o seguinte, dar um return de await compare. Esse return await compare vai retornar nesse verify password, ó, uma promessa de booleano. Se ele retornou true, significa que as senhas dão match, que as senhas são válidas. Se ele retornar falso, significa que não deu certo, que a senha está errada. A segunda parte que a gente tinha que fazer era essa, criar o nosso service com essas duas funções, que elas simplificam o nosso trabalho aqui de criptografia. Não é nada complexo se a gente utilizasse isso aqui direto dentro das nossas aplicações, direto dentro do nosso provider, mas eu acho que é mais interessante a gente separar as coisas, né? O dia que a gente quiser dar manutenção só na criptografia de senha, pô, a gente vem aqui, ou se a gente quiser utilizar ela em outro lugar, já está tudo prontinho. Nós nem precisamos saber como é que se utiliza a Bcrypt JS, ela já vai estar implementado aqui. Ou se um dia a gente quiser copiar isso para outro projeto, copia o service, joga para lá e tá tudo certo, tá bom? Aqui no nosso index, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um export asterisco from ponto barra password crypto, ok? Para a gente poder importar o nosso service aqui, ó, password crypto, direto de service. Vou fechar isso aqui, vou fechar isso também. Minimizando agora o shared, a gente vai pro database, que é a segunda parte, ou melhor, é a terceira parte de todas as coisas que a gente vai precisar fazer aqui. Dentro de database, dentro de providers, a gente tem usuário e a gente tem create. Então, olha só, aqui dentro desse create é a chave da questão. Olha só, aqui a gente recebe um usuário sem o ID, então a gente está criando um usuário novo e a gente vai inserir esse usuário, retornando o ID dele. Só que o que acontece? Antes da gente inserir o usuário, nós precisamos gerar uma senha criptografada para ele. Para fazer isso, ó, aqui dentro mesmo do try, eu vou colocar aqui hashed password vai ser igual a await password crypto, ó, a gente importou do nosso services, password crypto ponto hash password. Para o hash password, a gente só tem que passar usuário ponto senha. Só tem que passar a senha do usuário aqui. Então, olha só, a gente recebe o usuário com a senha, por exemplo, 123456. Ele vai criptografar essa senha. Essa senha criptografada, em vez da gente inserir a senha normal aqui dentro, ó, a gente faz o seguinte. Eu vou colocar chaves, 3 pontinhos aqui, ó, um spread, para a gente passar todos os atributos do usuário para cá, vírgula, senha, a gente utiliza a senha criptografada, tá? Então, isso aqui é só a maneira de eu substituir a senha original que o cara tem aqui pela senha criptografada. Se tu não entendeu muito bem o que aconteceu aqui, basta tu fazer isso aqui, ó. Usuário, ponto, senha é igual a senha criptografada. Faz a mesma coisa. E aí eu posso deixar como estava aqui, tá? É a mesma coisa, ó. Gero a senha, jogo essa senha para dentro do usuário, tá? Para dentro da... Substitui a senha que veio com o usuário pela senha nova. E aí a senha criptografada aqui já vai estar aqui dentro. Basta tu inserir o teu usuário agora. Normal, é só isso que precisa fazer, tá? Eu vou retornar aqui, ó, pro formato que estava antes, porque eu acho ele mais bonitinho. Não sei, prefiro desse jeito aqui, mas é uma escolha minha, tu pode fazer do jeito que tu quiser, tá? Então, ó, insert usuário, pega todos os atributos do usuário desse objeto aqui, né, usuário, joga para cá e substitui a senha que tá ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pela nova senha.
e isso vai ser responsável por inserir o usuário com a senha criptografada agora, tá? Então, é isso. No nosso provider, é isso que precisava fazer. Então, vamos ligar o nosso servidor e vamos testar para ver o que está acontecendo, para ver se isso aqui está funcionando. Yarn Start. Então, já vai inicializar a nossa aplicação aqui. Enquanto isso, eu vou abrindo o Insomnia. Beleza, olha só. A gente já está rodando a nossa aplicação aqui na porta 3000, Insomnia aberto. E olha só, se a gente tentar fazer login aqui, ó, com esse usuário que a gente já tem, que é o lucas@gmail, olha só, o login nem vai funcionar mais, eu acho, né? Ou ele deu algum outro tipo de erro aqui. Vamos ter que ver o que que deu. Tá, mas enfim, deixa eu fazer o seguinte. Vamos aqui, ó, em cadastrar. E eu vou cadastrar o Lucas 2, tá? Lucas 2 com a mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente tá... Ah, tá, olha só. Detalhe, tá? A gente estava aqui no ambiente de produção. Deixa eu trocar para o ambiente local, tá? Não esquece de trocar o environment aqui. Agora sim, vamos tentar inserir esse usuário. Vou inserir o Lucas, ó, inseriu. Então, com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Aqui embaixo, no entrar, a gente pode fazer um teste. Antes não deu porque ele estava no ambiente de produção. E o ambiente de produção, ele demora para inicializar. Se a gente rodar de novo, ó, deixa eu trocar para o ambiente de produção. Só para a gente testar. Se eu trocar de novo, ó, agora funcionou. Ó. Ele diz que o e-mail e senha são inválidos, porque provavelmente ele não tem o usuário cadastrado em produção, tá? Mas deixa eu voltar aqui. Vamos voltar para o ambiente local. Tá? No ambiente local, vou tentar fazer login com o Lucas. Passo aqui, ó. Fez, funcionou. Tá certo. Por quê? Ó, vamos lá no Visual Studio Code. Open Database, aqui, ó. SQLite Explorer. E vamos verificar o que que aconteceu. Olha só que maluquice está aqui. A gente tem o nosso usuário antes, como ele estava. E, olha só, o outro usuário, o Lucas 1, que a gente inseriu, na verdade, ele já está com a senha criptografada. Então, olha só, não tem como alguém saber que senha é essa, né? Olhando, pelo menos. Tu vai poder fazer aqui de novo aquele teste de força bruta. Mas vai ser bem mais complicado. A gente pode fazer o teste aqui, ó. Por que que o Lucas funcionou? Porque ele estava com a senha antiga. Se eu colocar aqui, ó, Lucas 1, tá? É a mesma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tentar fazer o login, ele vai dizer que usuário e senha são inválidos. Mas por quê? Afinal de contas, é a mesma senha, tá? A senha correta, né? Só que tem um problema. E é a última etapa que a gente não fez aqui no nosso projeto. Que é lá no nosso método, na nossa controller de sign-in. Aqui na nossa controller de sign-in, a gente vai precisar colocar a verificação da senha correta, de forma correta, né? Como é que é essa verificação? Olha só, aqui, o que a gente está fazendo? A gente recebe a senha que o usuário digitou, consulta o usuário no banco através do e-mail, né? E esse result aqui, que é o nosso usuário no banco, a gente tem a senha que está no banco de fato. Então a gente compara a senha que a gente recebeu para ver se ela é diferente da senha que a gente tem inserida no banco. E aí, se for diferente, a gente dá erro. Só que o que é o problema? Nós não estamos fazendo... Por exemplo, se eu vim aqui e testar com o Lucas normal, ele vai funcionar, porque o Lucas normal está com a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 no banco. Só que o Lucas 1, ele já não funciona mais, porque no banco tu tem uma senha criptografada. Então, esse método de verificação aqui, ó, com o diferente, já não vai funcionar. Nós vamos precisar aqui, ó, fazer a comparação com o nosso service password crypto. Então, vou colocar aqui const, eu vou chamar de password match, vai ser igual a password crypto ponto verify password. Esse verify password, primeiro parâmetro, é a senha. Então é a senha que a gente recebeu, ó, vem do body. Show. Segundo parâmetro é a senha criptografada, ou seja, aquele hash, aquela senha criptografada de fato. E aqui, ó, ele vai ter uma promessa. Então a gente põe um await e agora sim, a gente vai ter, ó, um booleano. True significa que as senhas deu match na senha, elas são iguais. Falso, não deu certo. Vou passar esse valor aqui, ó. Então, se for true, ou melhor, se for a negação de true, significa que não deu certo. As senhas são diferentes. Se for caso contrário, né? Se deu certo, as senhas são iguais, então vai ser true. Então, a negação de true é falso, então ele vai cair no else.
E aqui no else, ele vai devolver o tal do access token. Vamos voltar aqui para o Insomnia. A gente pode clicar no entrar para o Lucas Souza, para o Lucas 1 aqui. Clico em entrar, olha só, retornou correto. Por quê? Porque agora a gente está verificando a senha do jeito certo. Só que olha um detalhe, se eu voltar para o Lucas de antes, que ele tem a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 no banco, olha o que vai acontecer. Ele vai dizer que está errado. Por quê? Porque ele vai passar os dois 1, 2, 3, 4, 5, 6 para a senha correta e para o verify, e ele não vai dar certo, né? Então, o nosso usuário Lucas aqui, ele está incorreto, ele já não funciona mais, a gente tem que excluir ele do banco, tá? Porque não vai dar mais para usar ele. Talvez a gente tenha que fazer uma recuperação de senha para esse usuário, e aí em outro momento a gente trabalha nesses métodos, nessas ideias de recuperação de senha, beleza? O principal aqui da nossa aula foi, né, a gente já conseguiu criptografar a senha do usuário. Então, se a gente olhar lá no nosso banco de dados, a gente não consegue mais visualizar a senha que a pessoa digitou. Pode cadastrar quantos usuários tu quiser aqui, tu não vai conseguir descobrir qual é que é a senha que tem aqui. Eu espero que tenha curtido essa aula, dá um like nesse vídeo aqui e te inscreve no canal, por favor, cara. Isso aí me ajuda demais, me incentiva a produzir mais conteúdo de qualidade como esse. Beleza? A gente se vê na próxima aí, valeu!